Olá, querida amiga, Diele Dias aqui para compartilhar com você o capítulo 9 da leitura do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Conversa com o travesseiro. Tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23. Essas poderosas palavras foram extraídas de uma lição que Jesus, o grande professor, compartilhou com seus discípulos sobre o poder da palavra falada. É pertinente que o Deus que criou a terra pelo poder das suas palavras ensinasse então aos discípulos que tivessem cuidado com o que dissessem. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. No mesmo espírito, compartilho com você o extremo poder que opera quando você usa sua língua para o bem ou para o mal em sua casa e em seus relacionamentos. O que dizem o que querem sem levar em conta as consequências. Os que dizem o que querem sem levar em conta as consequências são tristemente ingênuos. Muitos de nós somos vítimas de palavras odiosas, irrefletidas e que nos machucaram. A maioria de nós vive com as consequências das suas próprias palavras, quer seja um sim dito precipitadamente ou uma opinião dada depressa demais. Entramos nos relacionamentos com a boca aberta, mesmo que nossos olhos estejam fechados. Muitos disseram coisas que feriram o companheiro e mudaram o teor do seu relacionamento. Se a sua boca o colocou na relação perturbada em que se encontra, então teoricamente parece razoável que a sua boca possa tirá-lo dele. A ferida pode sarar, mas dizer sinto muito nem sempre é suficiente. Essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas, são aquelas que a geraram. Essas palavras mágicas não são tão curativas quanto destrutivas, são aquelas que a geraram. Mas com uma cuidadosa reconstrução da credibilidade mediante um discurso controlado, você pode recuperar o que perdeu por causa do abuso de sua língua. A mulher precisa compreender o efeito que suas palavras têm sobre o desempenho do homem. Suas palavras podem motivar ou desintegrar a autoestima dele. De fato, as palavras de uma mulher têm condição de influenciar um homem mais do que qualquer outra coisa. Pense nisso, vivemos numa sociedade matriarcal. A maioria dos homens conversa com as mães mais francamente do que com os pais. É com a mãe que o jovem jogador de futebol fala ao olhar para a câmera depois de fazer um gol. Os homens foram muitas vezes encorajados por uma voz feminina. Quando crianças, foi uma voz de mulher que os repreendeu e corrigiu. Foi uma voz de mulher que cantou para que dormissem quando tinham medo do escuro. Na maior parte das vezes, uma voz feminina os ensinou na escola. A voz da esposa tem igualmente esse poder para o homem adulto. Se essa voz é agressiva e queixosa, afeta a personalidade dele. Por outro lado, uma palavra de ânimo pode renovar seu desejo de viver. A Bíblia ensina que o poder da vida e da morte está na língua. A mulher que fala ao homem com bons modos e cuidado pode levá-lo a ter mais força e coragem do que a que constantemente o confronta. Suas palavras podem exaltá-lo ou destruí-lo. Ela pode dizer coisas que o façam desejar retirar-se para o eirado em vez de aproximar-se dela. Ninguém compreende tanto o poder das palavras quanto o pregador. Pregar é apenas a coordenação de palavras com a intenção de edificar e direcionar. Toda a revolução da história foi realizada por alguém que sabia o que falar. Quem quer que fale impensadamente, seja ele homem ou mulher, estará condenando à morte o seu relacionamento. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 25, 24. O homem foge das brigas, mas extrai forças da mulher que o anima e afirma. Isto não é, porém, exclusividade do sexo masculino. Qualquer de nós irá aproximar-se mais rapidamente da voz cordial da afirmação do que faríamos da voz estridente das críticas constantes. Os espíritos calmos criam confiança e tranquilidade. Esse é o segredo dos relacionamentos duradouros. É nesse ambiente que a mudança e o desenvolvimento positivo podem ser mais bem realizados. Mesmo que haja áreas que necessitem desesperadamente de mudança, a hostilidade não promoverá essa mudança. Só resultará em ressentimento, e o homem ocultará o seu coração no eirado. Você pode manter seu amor longe do eirado e na cama com ternura. A mulher que sabe o que dizer é uma força poderosa. Ela pode influenciar o marido. Não só fortalecê-lo e dar-lhe coragem, mas também motivá-lo. Os homens reagem aos elogios como Deus reage ao louvor. Davi diz que é exaltado mediante o louvor falado.
Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 34, 3. Esse salmo usa o verbo engrandecer, que significa literalmente fazer crescer. Quando louvamos a Deus, ele cresce em nossa vida. Qualquer homem que é elogiado começará a crescer. Os homens sempre tentam impressionar as mulheres que se preocupam com eles. Se uma mulher mostra-se impressionada com um homem que carrega 2 pacotes de mantimentos e ainda consegue abrir a porta, ele agarrará 3 pacotes e lhe dirá: olhe só, sem problemas, é moleza. Dirá isso, embora que esteja sem fôlego e delirante. As palavras dela o motivaram ao desempenho. É desse modo que as crianças são estimuladas de maneira positiva. O encorajamento dá resultado. Os homens reagem às palavras. Observe um garotinho que recebe um elogio. Veja como ele se esforça ainda mais para impressionar. A voz de uma mulher provocou o menino em nós e a esforçar-se mais em tudo o que fazemos. Ela nos deu ânimo para lutar contra os gigantes em nossa vida. É a mesma voz feminina que leva os homens a crescer. A mulher que sabe o que dizer pode fazer com que o homem ponha de lado o jornal e a passe a noite inteira em seus braços. É o poder da palavra falada que move os homens. O homem avançará ou será destruído. Tudo depende das palavras que lhe foram ditas. A mulher pode dizer coisas ao homem que o magoem profundamente, a ponto dele sentir-se impotente. As palavras dela podem torná-lo impotente sexual, espiritual e economicamente. A voz feminina é poderosa. Se esse poder for direcionado para o bem, ele será motivado em todas as áreas. As palavras femininas expressas em voz suave podem influenciar grandemente o homem. Até mesmo Jesus realizou um milagre antes de que o planejado, porque Maria, sua mãe, se aproximou dele e lhe pediu ajuda. O pedido dela foi tão convincente que ele transformou a água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. João 2, de 1 a 10. Se o seu relacionamento perdeu o sabor suave do vinho e se transformou nas águas amargas da rotina mundana, tente falar gentilmente com seu parceiro. Você se surpreenderia com a noite de núpcias que a mulher que sabe falar com o marido pode ter. Resta ainda uma garrafa de vinho fino em seu coração para você. Fale baixinho com ele e fique pronto para dizer que Deus deixou o melhor vinho para o fim. Estude o poder da língua, compreenda que, se esse poder não for refreado, pode pôr em perigo qualquer relacionamento. Assim também a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina. E a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Tiago 3, de 5 e 6. Ficamos admirados ao pensar que algo tão pequeno possa destruir relacionamentos, arruinar oportunidades, prejudicar crianças, alejar mulheres e debilitar homens. Vou dizer-lhe a verdade, mais pessoas são feridas pela língua descontrolada do que por qualquer arma de fogo. Ela é pequena, rápida e mortal. O pior é que tendemos a usá-la mais efetivamente contra aqueles que são mais vulneráveis para levar em conta o que dizemos. Seus verdadeiros inimigos jamais serão machucados pelas suas palavras, porque não lhe darão a honra de dar sua atenção. As pessoas que a amam, a querem estar com você, é que provavelmente serão atingidas pelas suas palavras. Um dia olhará nos olhos delas e notará que apagou o fogo que antes brilhava em seu íntimo. Foi a sua língua que causou o desastre. Pare antes de matar sua amiga, sua carreira, seu filho ou seu companheiro. Todos os que são perspicazes sem refrear a língua. Todos os que são perspicazes devem refrear a língua. Você pode imaginar o que aconteceria se todos dissessem o que pensam?
Só porque sabe dizer a palavra certa para magoar alguém, isso não significa que tem o direito de falar. Antes de abrir a boca, pese o efeito de suas palavras, porque talvez não possa retratá-las. Tenha certeza do que deve ser dito antes de lançar palavras a alguém. Essa noite alguém que talvez queira que a ame amanhã. É lamentável que a maioria das pessoas que nunca aprenderam a refrear a língua acabem sozinhas porque todos poderiam estar ao seu lado, foram afastados por uma língua incontrolável. Os filhos vão embora, o marido foge e os empregadores não concedem promoções. Quanto mais as coisas pioram, quanto mais brutal se torna a língua, quanto mais virulenta a língua, tanto maior o isolamento. É um círculo vicioso. Você se enxerga nessa situação? Caso positivo, peça a Deus que lhe confira graça para usar a língua para o bem e não para o mal. Se permitir, o Senhor tomará a sua língua e a guiará para glorificá-lo em vez de destruir você. Esta é uma boa oração para ser feita caso esteja lutando neste setor. Guardar uma faca debaixo do travesseiro realmente destrói a possibilidade de conversa para você e para aquele a quem ama. Livre-se desse punhal, citando em oração. Peça a Deus que coloque um freio em sua língua. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Sua boca está destinada a pronunciar bênçãos e fazer petições ao céu. Você foi designada para ver respondidas as suas orações. Recebeu uma língua pronta e deve, portanto, acalmar as tempestades e dar vida às coisas mortas que a atacam. O maligno não tem o direito de usar o que Deus lhe deu, mas está tentando fazer uso da sua língua para destruir você. Peço que assuma o compromisso de mudar suas palavras em algo sadio. Se fizer isso, quando for velho, ficará cercado de pessoas que desejarão ouvi-la falar. Quando você ama, sua boca fica cheia de um elixir, mistura do mel dos seus pensamentos e do vinho do seu afeto. Quando fala, o som da sua voz deve provocar paixão em seu cônjuge e não ser associado ao sofrimento. Existem mulheres capazes de entrar num quarto e pronunciar uma palavra que faz até os maridos inconscientes acordarem. Lembro-me de um indivíduo que sofreu um terrível acidente e entrou em coma. Os médicos haviam perdido a esperança, mas a esposa não. Continuou falando com ele e orando a seu favor. O homem disse mais tarde que a voz da mulher em seus ouvidos o chamou de volta à vida. Não foi só a oração sincera que o fez retornar, mas uma voz conhecida que o tirou dos braços da morte. Quando você fala, pode fazer com que o homem saia de um estado de depressão ou desespero. Você tem o poder, faça uso dele para o bem. Se fizer isso, será uma mulher rica durante toda a sua vida. Será rica em amigos, em sucesso e admiração. Os homens apreciam profundamente a mulher que sabe usar desse modo as palavras. Ao encerrar este assunto, há uma coisa que desejo que saiba. Se quiser manter uma relação positiva, deve haver comunicação entre você e seu cônjuge. No entanto, existe uma diferença entre discutir e resolver um conflito usando a comunicação e desencadear a fúria do inferno sobre alguém com sua língua venenosa. Resolvam o conflito, mas não despedacem um ao outro com palavras. Elas são ditas facilmente, mas são difíceis de apagar. Use as palavras para compartilhar os seus sonhos e necessidades e para perguntar ao seu amado o que ele deseja. Vemos as coisas de perspectivas diferentes. Se lhe der apenas o que você quer, isso causará grande frustração. Em primeiro lugar, porque as suas intenções foram realmente sinceras, mas os seus esforços não obtiveram a resposta apropriada. Segundo, ele fica frustrado porque dar só é eficaz quando nos humilhamos o suficiente para que as necessidades ou desejos da outra pessoa tenham precedência sobre nossos preconceitos e preferências. Vocês podem ter de ir para a cama para conversar enquanto as crianças estão dormindo. É isso mesmo, só conversar. Conversem até que a luz da manhã espie pela janela. Você está lutando para salvar a sua vida. Sem comunicação, o relacionamento certamente morrerá, e com ele a promessa de amor e consolo para todos os dias de sua existência na Terra. Então, o que a mulher deve fazer? Você pergunta. Sugiro que enquanto estiverem na cama ou forem juntos de carro para o trabalho, desenvolvam a arte da comunicação. Algumas vezes falarão em palavras, outras vezes as palavras não serão necessárias. Há ocasiões em que você diz tudo sem abrir a boca. Suas mãos e seus olhos podem quase sempre enviar mensagens mais audíveis se forem usados da forma certa. Não importa como fale, apenas certifique-se de falar. A comunicação os ajudará a compreender as necessidades mútuas. Negociem as suas necessidades para que todos saiam ganhando.
A tarefa de vocês é introduzir a alegria na vida um do outro. Não há nada de errado se um perguntar ao outro: como posso melhorar sua vida? Só o fato de fazer a pergunta já é importante. A consideração implícita nela faz com que a pessoa se sinta amada e valorizada. Receito-lhes uma boa dose de comunicação, algumas horas de toque seguidas de uma aplicação generosa de contato visual. Todas as noites antes de dormir, sussurrem algo no ouvido um do outro, algo que os leve a se aconchegar. O bom relacionamento é como um cobertor quente numa noite fria. Abracem-se, isolem-se dos acontecimentos do dia, estendam a mão durante a noite para alcançar o ponto aquecido no coração do outro, e então, bem suavemente, sussurrem a sua conversa de travesseiro.